Olá, meus amados, vamos para o primeiro capítulo do livro de Marcos. Marcos primeiro. Marcos primeiro, do 1 até o 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelo de camelos e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Durante essa semana, durante os meus devocionais, o Senhor falava alguma coisa, sobre esse tempo de limpeza que nós estamos passando. Cara, quanto mais você se limpa diante do Senhor, quanto mais você busca a sua presença, quanto mais você se esforça para estar em santidade, mais explícito fica o seu chamado, ou o propósito que o Senhor tem para você. Porque você vai se limpando, vai gerando santidade diante do Senhor. Isso vai preparando, vai revelando quem você é, quem o Senhor deseja que você se torne, e vai mostrando qual é o propósito da nossa vida. Isso é maravilhoso, cara. Nós olhamos para a vida de João Batista, para mim, um dos homens mais eficazes de toda a Bíblia quando a questão é cumprir um propósito. Porque hoje nós vemos as pessoas, e por muito tempo eu fiz isso. Eu acordava preocupado sobre as finanças. Senhor, eu preciso, como eu vou cumprir um propósito? Enquanto eu preocupado com finanças, Senhor, eu preciso de recursos. O propósito não acontece do nada, as coisas não vão acontecer do nada. Aí o Senhor me leva para ver João Batista, e o Senhor leva João Batista para o deserto, cara. O lugar mais escasso do planeta, mais escasso do que o deserto é só a Antártica, ou o Polo Sul ou o Polo Norte. Não há dois lugares mais escassos que isso. Por quê? Porque não tem recurso nenhum. Não tem de onde tirar, não tem as coisas vir. E às vezes nós estamos preocupados com recursos. Como eu vou fazer isso? Como vai vir o recurso? E João Batista foi impelido a ir até o deserto. Ele se tornou na humildade entre o homem que não tinha nem do seu nome ele usava. Porque quando perguntavam para ele: quem é você? As pessoas confundiam ele com os profetas. Você é Isaías? Você é Jeremias? Qual dos profetas você é? Ele dizia: cara, eu não sou ninguém. Eu sou a voz que clama no deserto. Esse é o meu chamado. É para isso que eu fui. Ele foi no deserto para pregar para as pessoas onde tinha um rio onde ele poderia batizar. Ou seja, cara, ele não tinha recurso nenhum. E ele se vestia de pelos de camelo, de pele de camelo, com um cinturão de couro, e se alimentava daquilo que a natureza oferecia. E nós preocupados com o recurso para falar a palavra de Deus, e nós preocupados com o recurso para falar de Cristo, para apresentar Cristo. E nós preocupados porque não tem uma lâmpada aqui. E nós preocupados porque às vezes não tem como vir. E João Batista vestido de camelo, provavelmente cheirando muito mal, estava lá pregando o Evangelho, apresentando a Cristo. E o que é legal de tudo isso? Você olha para ele, um homem simples, com uma humildade avassaladora, porque ele dizia: mesmo eu me abaixando, mesmo eu me curvando, eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Eu não sou digno daquele que vem após mim. Aí você olha para a vida dele, ele sacrificou toda a sua vida, cara. Ele não tinha medo.
Ele não tinha temor em falar, em pregar a verdade, em combater o pecado, seja lá para quem fosse. Ele não tinha esse medo. Tanto é que ele foi morto por causa disso. Foi decapitado pela sua coragem de pregar o evangelho. Então ele enfrentou a fome, a escassez, o calor do deserto, até a morte não arredou o pé do seu propósito. Com isso, Cristo dá um título para ele muito interessante. Porque nós vemos grandes profetas, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, grandes homens de Deus, Ezequiel, Daniel, mas de nascido de mulher, João Batista foi o maior. Não houve como ele, não houve com mais autoridade, não houve com mais poder do que ele. E tudo o que ele fazia era estar no deserto, mal vestido, se alimentando mal e preparando o caminho para Cristo. E cara, para nós preparar o caminho para o Senhor, nós precisamos de ter essa vida de santidade. Para preparar o caminho, para revelar Cristo. Você fala, tá, mas João Batista preparou o caminho, mas cara, ele era tão parecido com Cristo porque eles perguntavam, quem é você? Você é um dos profetas? Você é o Cristo? Ele tinha que se identificar, não, eu não sou o Cristo, eu não sou. Eu só sou a voz que clama no deserto. Ele era tão parecido com Cristo, mesmo não andando junto, que as pessoas confundiam, precisavam perguntar, quem é você? Porque era tão parecido e confundiam Cristo com ele. Quando Cristo estava do outro lado do rio, batizando as pessoas, pregando o seu evangelho, os seus ensinamentos, as pessoas confundiam, quem é você? Você é João Batista? Você é um dos profetas? Cara, imagine você ser tão parecido com Cristo que eles confundiam você com ele. E se você não parar para prestar atenção na palavra, você não vê isso. Você não percebe que confundiam Cristo com João Batista e João Batista com Cristo. Porque queriam saber quem ele era, de onde ele veio, porque a maneira de pregar não era diferente. Porque quando Cristo começava a pregar, as pessoas sentavam e falavam, é duro ouvir as suas palavras. Elas nos confrontam, elas nos machucam, elas vêm para expor a verdade que nós não queremos ver e não queremos que ela seja revelada. Então um era parecido com o outro, no entanto eles nunca andaram juntos. A única coisa que João Batista fez foi batizar a Cristo e dali Cristo foi cumprir seu propósito, foi para o deserto, voltou de lá e começou a juntar os 12. E atrás de cada um deles para formar a sua equipe. E veja, os caras eram tão parecidos que eram confundidos. Aí nós falamos de recurso, preocupado com as coisas, e eu tenho aprendido através da palavra que tudo o que eu preciso é ter vontade e predisposição. Porque quem dá o recurso é o Senhor. Quem prepara o ambiente, quem prepara as coisas é o Senhor. Veja, Deus te ama ou nos ama tanto que nele não só contente em dar o seu único filho por você, ele te dá um propósito e te ama tanto a ponto de financiar todo o seu propósito. Você não precisa se preocupar com nada, somente em ser fiel e obedecer, em ouvir a voz dele atentamente, a ser impulsionado e ouvir o Espírito para que você possa romper, aprender, ser ministrado, ter o seu coração quebrantado pelo Espírito a ponto de ouvir o Senhor, a ponto de ouvir a voz dele de uma maneira inconfundível. Eu vi que a partir dessa semana eu não preciso me preocupar com recursos, porque se for necessário, o Senhor mandará, assim como ele fez desde o início com todos os homens da Bíblia. O que eu preciso é andar, é me sujeitar ao Espírito para que ele possa me usar, para que eu possa ser um vaso de valor nas suas mãos, onde ele pode me usar da maneira que ele quiser. Eu estar livre, simplesmente predisposto, eis-me aqui. Eu não sei o que vai acontecer amanhã ou depois, mas se o Senhor tem um propósito, como eu falei hoje de manhã no culto, se você quer uma vida de sucesso, eu não consigo ver outra melhor do que essa. Eu não consigo ver uma vida de tanto sucesso a ponto de você sacrificar para que outras pessoas sejam alcançadas por Cristo. Se isso não é sucesso para você, eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso olhar todos os dias, cara, do que tem valido os meus dias, o que eu tenho feito deles, porque quando eu me for, se eu deixar uma boa quantidade em finanças, tudo isso pode ir fora. Mas o que eu fiz, o exemplo que eu dei é isso que vai ficar. Sabe, de tudo que você fazer, a única coisa que vai sobrar para os teus filhos, que vai realmente influenciar na vida deles é o teu exemplo. Nada mais. Porque eles vão se lembrar, o meu pai era apaixonado por Jesus. Não tem como eu honrar o que o meu pai fez se eu também não for apaixonado por Jesus. E nós geramos o que os nossos filhos vão viver com Deus. É através de nós, eles precisam olhar para nós e ver algo mais. E ver que realmente nós fazemos, nós praticamos porque nós acreditamos em Cristo. Cara, eu não posso ser hipócrita. Eu não posso ensinar para um filho algo que eu não desejo viver, algo que eu não acredito. Ontem,
fiquei maravilhado com a maneira que o Alexandre estava pregando. Porque, cara, aquilo ali para mim é evangelismo. Aquilo ali é na veia do evangelismo. Porque ele começou a falar para todo mundo que queria escutar na praça. Quem estava ao redor escutou. Falei, cara, realmente o cara é um evangelista. Aquilo ele nasceu para isso. Foi preparado, sabe? E ele não estava preocupado. O que ele tinha? A nós de companhia, uma Bíblia na mão e a certeza de que o que ele estava fazendo era real. Ele estava pregando aquilo que ele acreditava, porque ele viveu, ele praticou, ele foi salvo, foi resgatado. E isso ninguém tira de nós. Se aquilo que eu vivo em Deus não me dá certeza de que Ele é real e de que vale a pena eu dedicar a minha vida para que outros o conheçam, o que vale? Cara, eu cansei de ficar olhando para a vida dos outros e falar sobre o que os outros fizeram. Eu quero ter as minhas experiências. Eu quero viver as coisas que o Senhor tem preparado para mim. E o único jeito é se sujeitando. O único jeito é se dobrando, permitindo que Ele use. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, mas nós sabemos que se o Senhor estiver conosco, tudo vai terminar bem, tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Então, cara, o meu desejo, e eu quero que isso também queime no coração de vocês, é se tornar tão parecido com Cristo quanto João Batista era. Porque eram confundidos e nem andaram junto. Paulo era confundido com Cristo, sabiam que ele era um discípulo de Cristo e ele nem andou com Cristo. Teve um encontro e as pessoas viam Cristo na sua vida. Diferente de Judas, que teve todo o tempo que Cristo teve na terra, esteve com ele. E por uma única oportunidade que ele teve, ele traiu. Então, cara, cada oportunidade que você tiver durante o seu dia de se tornar parecido com Cristo, não perca ela, porque é isso que vai fazer a diferença. As pessoas vão ter que olhar para nós e ver algo que elas não veem lá fora. Ver o que elas não veem. Ver justiça, ver amor, ver alguém que se compadece, alguém que se preocupa com a sua vida. Ser cheio do amor de Deus é amar o próximo de uma maneira que, cara, não interessa, ele não merece, eu também não merecia. Eu não preciso amar quem merece ser amado. Eu preciso amar porque eu fui amado quando eu não merecia. E é isso, quando você é tocado pelo amor de Deus, você não tem essa escolha. Porque você sente o amor dele de uma maneira tão avassaladora que você não consegue guardar para você. Você se preocupa com a vida do morador de rua, com a vida do mendigo, com a vida daquele que não tem nada ou ninguém por ele. Mas a vida dele é importante para você, porque você se lembra que quando você estava derrotado, alguém te amou, alguém investiu tempo em você, alguém se preocupou com você e hoje a gente pode estar aqui, ter a liberdade, a oportunidade de viver algo com o Senhor, de ver a nossa vida sendo restaurada em todas as áreas e poder ter a oportunidade de trazer pessoas para esse mesmo ambiente, um ambiente onde o Senhor resgata, restaura e reescreve a sua história. Então, cara, é um tempo onde nós devemos se sujeitar ao Senhor, buscar verdadeiramente de todo o coração, se tornar parecido com Cristo. Não se esqueça que nós preparamos o caminho dele para as outras pessoas. Elas precisam ver isso em nós. Elas precisam ver o caráter de Cristo. Veja, quando o diabo luta essas coisas, Deus não luta com Satanás com o poder de Deus. Não é luta, isso é algo sem palavras para explicar, mas Deus usa o caráter dele. E é dessa mesma maneira. O Espírito Santo coloca em nós o caráter de Deus para que nós possamos combater o diabo. Andar em santidade, porque o caráter que o Espírito Santo coloca em nós me transforma. Muda o meu jeito de pensar, me transforma como pessoa, limpa o meu coração, muda a minha mentalidade. Então é o caráter de Deus que vai revelar a Cristo que está em nós para outras pessoas. Por isso o desejo, cara, é se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Nós amamos os profetas, amamos os apóstolos, mas o meu alvo maior é Cristo, não há outro. Não há alguém que eu queira me parecer mais do que Ele. Não há alguém mais efetivo, mais lindo, mais maravilhoso. Não há ninguém que eu deseje me parecer tanto quanto a Cristo. Porque se eu me parecer com Cristo, eu estarei me parecendo com o meu Pai. E é isso que Deus trabalhava em Davi. Deus preparava Davi como um rei, porque o rei tem que amar, tem que proteger, tem que cuidar do povo. E o rei precisava ser um líder que se parecia com Deus, que amava o seu povo, que estava disposto a morrer pelo seu povo, que estava disposto a obedecer aquilo que ninguém estava, para que o povo pudesse ser abençoado. Cara, o que resta para nós? Se tornar parecidos com Cristo. Porque Cristo disse, se estiverem em mim, eu sou o único caminho. Para chegar ao Pai tem que ser por mim. Não há outro caminho, não há desvio, não há atalhos. Se quiser chegar ao Senhor,
tem que ser por Cristo. Se quiser conhecer a Deus ou se parecer com Ele, nós temos que se parecer com Cristo, que é o Deus encarnado na terra, que veio como se propriamente fosse o Senhor na terra. Eu ainda lembrei na primeira vez que nós estávamos aqui, quando a gente fala de autoridade, né? O exemplo, se o pastor pega e fala, eu não poderei estar lá em tal lugar, ele envia o pastor Bruno, eu vou mandar o mais parecido comigo, porque é como se eu mesmo estivesse indo lá. Eu vou mandar um representante meu, da Reformadores, para aquele lugar. Cara, é o que Deus deseja. É o que Deus deseja, de mandar alguém tão parecido com Ele para os lugares. E nós devemos se parecer com Cristo para que as pessoas vejam o caráter de Deus, porque elas não veem lá fora. Ver alguém que se importa com elas quando ninguém mais se importou. Cara, era maravilhoso quando nós rodava a taquara para entregar a marmita. Porque às vezes, nossa, os caras vinham cheirando, terrível, vinha, te abraçava, chorava, porque alguém estava se importando com a vida deles. Porque alguém tirou o tempo da sua madrugada, deixou de dormir para estar auxiliando, para estar ali se preocupando com eles. E nós podemos ver um que mudou de vida. E o pastor encontrou com ele no litoral, na praia. Falei, cara, uma vida valeu a pena. A gente conseguiu resgatar através do exemplo. E esse cara abençoou. Falou, cara, se não fosse vocês se importar com a gente, ninguém mais. Eu pude mudar de vida porque vocês amaram, estavam se importando, e o que vocês fizeram me tocou para sair daquela vida e poder mudar. Agora eu estou ajudando a minha irmã, resgatando ela para que ela também saia dessa vida. Cara, se você acha que o pouco que você faz não tem valor, precisa mudar de ideia. Porque o simples que você faz pode tocar uma vida, e aquela vida pode tocar outras e outras. O único que pode cancelar ou boicotar um projeto de Deus é eu, se eu não quiser fazer. É eu, se eu não acreditar. Então, cara, um bairro, né, uma família, um bairro, uma cidade, um estado, uma nação é tocada se eu me prostrar diante do Senhor e permitir que eu seja a primeira ferramenta para que isso aconteça. Então, cara, hoje eu só queria dividir isso aqui, para que nós possamos desejar se tornar cada dia mais parecidos com Cristo, para as pessoas olhar para nós e sentir um amor incondicional, um amor que não tem explicação, um amor que não tem como explicar. Você simplesmente ama porque você foi amado. É algo tão poderoso que não dá para controlar. Você não escolhe, você simplesmente se preocupa com quem ninguém se preocupa. Você dá valor para quem ninguém valoriza, porque é isso que foi feito para nós. Então deseje se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Deseje que Ele seja visto através de você, das suas atitudes, das suas palavras. Então esse é o nosso desejo, que esse mês de jejum e de busca de santidade, de limpeza, possa aflorar em nós o caráter de Cristo, o DNA dele que já está dentro de nós. Só precisa permitir vir para fora. Só precisa permitir vir para fora, para que ele seja a marca registrada, para que ele possa falar por si só, para que possam ver Cristo através de nós. Amém? Vamos lá? Então que nessa semana nós possamos refletir, cara, e orar, que nesse tempo de limpeza o Senhor possa imprimir em nós as características de Cristo, para que amanhã eu levante um pouco mais parecido com Cristo, e quando eu terminar o meu dia, eu tenha terminado o meu dia com a consciência limpa. Senhor, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz coisas, hoje eu não perdi oportunidades, hoje eu me sinto mais parecido com Cristo, hoje eu amei alguém que não merecia e isso me fez me sentir mais parecido com Cristo do que eu era ontem ou do que eu era nessa manhã. Para que o objetivo seja esse, dia após dia se tornar mais parecido com Cristo, para que nós possamos ganhar a cidade de Taquara, para que nós possamos estabelecer o reino do Senhor nesse lugar, para que o Senhor possa vir estabelecer a sua governança nesse ambiente. Nós somos a ferramenta. Eu preciso estar disposto para isso. Eu preciso estar disponível para que o Senhor possa me usar. Amém? Vamos colocar de pé? Deus poderoso, nós queremos agradecer por esse tempo, por essa oportunidade, Senhor. E nós oramos debaixo da Tua palavra, de 1 Marcos, para que o Senhor possa estabelecer em nós, imprimir em nós o caráter de Cristo. Senhor, não há como vencer, não há como estabelecer o Teu reino se nós não andarmos no caráter e nos desígnios e nos princípios do Evangelho de Cristo. Que todos os dias, Senhor, o Senhor arranque tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que não deve estar em nós, que o Senhor esquadrinhe o nosso coração
e tudo aquilo que é nosso seja jogado para fora e seja substituído pelo caráter de Cristo. Sim, Senhor, que o nosso DNA se torne o DNA de Cristo. Sim, Senhor, que o nosso caráter se torne o caráter de Cristo, que o nosso amor se torne um amor incondicional de Cristo, que a nossa obediência venha a ser a obediência de Cristo, Senhor. Que as nossas palavras sejam amáveis, duras se necessários, mas verdadeiras, como formas de Cristo. Que nós possamos oferecer a nossa vida para que Cristo seja reconhecido, para que Ele seja estabelecido, para que a nossa vida possa ter alguma relevância, para que quando chegar o nosso último dia, Senhor, não haja arrependimentos. Nós possamos olhar para trás, eu vivi uma vida a qual refletiu, a qual revelou a Cristo. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nós agradecemos pela oportunidade, por cada um dos irmãos que se dispuseram a estar neste lugar, nesta noite, por cada palavra que foi liberada, Senhor, por cada pessoa que ouviu a Tua palavra sendo pregada, por cada pessoa que ouviu os louvores que foram entoados a Ti, Senhor. Nós entregamos esse momento, esse culto nas Tuas mãos e não nos despedimos do Senhor. Pedimos que o Senhor possa estar, permanecer conosco, nos levar em segurança para casa, Senhor, e que amanhã, quando o relógio despertar, nós possamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém.